Para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Cassiano Gonçalves, sou gerente de Relações Institucionais do CTQ. Estou aqui hoje para desejar umas boas-vindas para todos vocês que se inscreveram nesse webinar sobre boas práticas de documentação com a nossa consultora Valéria Yugi. Tivemos mais de 1.500 inscritos, então agradeço a toda a audiência hoje aqui no nosso webinar. Gostaria de convidar aqui na tela a doutora Valéria Yugi, que é uma das grandes autoridades do Brasil, trabalhou tanto como consultora da área farmacêutica, veterinária, cosmética, tem uma experiência singular nesse mercado. Boa noite, doutora Valéria, tudo bem? Boa noite, Cassiano. Prazer estar aqui com vocês de novo. Uma Prazer honra. É todo meu recebê-la aqui novamente. Temos um público muito grande aqui hoje, tivemos mais de 1.500 inscritos, doutora. Nossa! Então, temos farmacêuticos do Brasil inteiro, de várias indústrias farmacêuticas, todos muito legal. Esperando aí para esse conteúdo de primeira que você preparou aqui para eles. Maravilha! Eu agradeço muito sua presença mais uma vez. Eu vou deixar aberto aqui para você se apresentar melhor para o pessoal e dar sequência na aula. No meio eu volto para passar um recadinho rápido para o pessoal. E como eu disse, né, no final a gente abre para as perguntas e respostas aí para a doutora, tá bom? Tá joia. Bom, Agradeço, gente, pessoal. E uma coisa que é, característica, vamos dizer assim, dos eventos que eu participo, das aulas que a gente dá, eu gosto muito de provocar um pouco as pessoas para sair um pouco do piloto automático, né? Eu acho que essa é uma das minhas características. Eu gosto de dizer que o profissional é incomodado, que não se contenta, que não fica dentro de uma caixinha, ele pensa diferente, ele vê diferente e ele faz qualidade de verdade, né? Então, o tema dessa noite, que aparentemente, né, parece uma coisa muito básica, simples, mas aí toda a minha vida profissional eu tenho visto que merece um olhar diferente, né? Merece uma visão mais crítica, que são as boas práticas de documentação. Esse é o nosso tema do nosso bate-papo, e que seja uma troca que eu possa agregar valor para vocês, tá? Vou estar à disposição para as perguntas, etc. E a gente pensou num tema um pouco diferente aqui, né? Assim, muito além dos POPs, para quem não está muito acostumado com esse nosso meio, com esse jargão, né? Os procedimentos operacionais padrões. Mas não somente eles, mas todo tipo de documentação dentro de um sistema de qualidade. E a pergunta é, seus documentos têm alma? Aqui não é nada religioso, vamos dizer assim, mas alma, o que eu quero trazer? Será que tem essência, né? A essência que está por trás de cada documento? Será que a gente realmente olha isso, a gente entende isso, né? Que parece que nós passamos anos fazendo procedimentos, documentos, mas será que nós entendemos exatamente o que eles representam, o que eles significam, né, como base do nosso trabalho diário? Ao longo desses anos todos, principalmente em auditorias, que eu faço muitas auditorias, eu tenho visto que as pessoas, em sua grande maioria, elas não têm uma visão clara dos próprios documentos, né? Que passamos anos conferindo um checklist, vamos dizer assim. Tem procedimento para isso, tem procedimento para aquilo, mas quando você olha aquilo, né, o que está escrito ali, a forma que está escrito, eu acho que existe aí uma grande oportunidade para melhorarmos e muito o nosso trabalho, né? Então, é um pouquinho do que a gente queria mostrar e discutir com vocês aqui hoje, tá? Essa apresentação vai estar para vocês, se quiserem um pouquinho mais de detalhe da minha vida profissional, está aqui nesse resuminho do meu currículo, tá? Bom, objetivos de hoje, principalmente, né? Discutir, provocar e desenvolver uma visão crítica, né? Que é isso que eu falo, que é o profissional que tem brilho no olho, né? É o que tem essa visão crítica em relação às suas atividades e aqui no tema de hoje em relação aos documentos que ele segue, que ele utiliza, que ele elabora, né? Vamos tratar com boas práticas de documentação e lembrando que é
a base, né? Documento é a base de um sistema de qualidade robusto, né? Não só como base das boas práticas de fabricação, mas é uma base de todo o meu sistema da qualidade. Então, se os meus documentos não forem consistentes, eu boto em risco, né, todo o meu sistema da qualidade. E não é papel, né? É documento. É isso que a gente vai conversar. Então, documento não é igual a papel. E tem que tomar cuidado para não confundir também formalidade com burocracia, né? E nós, passamos anos transformando a qualidade em burocracia. Então, vamos tentar trabalhar isso e mudar essa visão, tá? O foco aqui é muito para a indústria, né? Mas o tema que eu estou trazendo aqui, as coisas que nós vamos conversar, elas são relevantes para todos os segmentos, tá? Não só para a indústria farmacêutica, bem? E no final, né, no final, sugerir um sistema de gestão de documento adequado. E, por favor, aqui eu não estou falando de GEDs, né, sistemas automatizados, computadorizados de documentação, não é isso, mas eu estou falando de mudar isso aqui, né, a cabeça, porque se nós não mudarmos a cabeça, não adianta um sistema computadorizado para fazer a gestão da minha documentação. Então, tudo começa na forma com que eu entendo uma atividade, tudo bem? E vamos começar a abrir essa cabeça, né? Me incomoda, né? A gente vai ser meio cutucar vocês com a vara curta, vamos dizer assim, incomoda, né? E não vale fechar a cabeça, por favor, tá bom? Então, vamos aí abrir. Bom, quem me conhece sabe que eu não vivo sem esse diagrama. Esse diagrama, para mim, devia estar na mesinha de cabeceira de todo mundo aqui, tá? Então, aqui está o resumo do cenário que nós atuamos, né? Que nós profissionais somos um pouquinho atores dentro desse contexto da indústria, e nós estamos aqui, é o nosso script, né? A gente fala muito de boas práticas de fabricação, olha onde elas estão aqui, bem na base do meu sistema de qualidade. Esse diagrama, como está aqui no título, ele foi tirado do ICHQ10, que é a base da RDC 301, né? Não está totalmente completo, porque a 301 é uma transição em cima do ICHQ10, mas esse diagrama está lá e resume o nosso cenário. Então, a base, são as boas práticas, e aqui subindo para a gestão de risco, etc., dando base para o ciclo de vida de um produto, de um processo, de um equipamento, de qualquer nova situação dentro da indústria. Mas vamos pensar aqui, olhando isso, onde que estão as boas práticas de documentação, né? Na verdade, elas estão à base das boas práticas. Então, é uma base aqui embaixo ainda que não aparece. E se eu falo que é algo básico, a base, se ela não estiver sólida, como que eu vou construir tudo isso que está aqui em cima dentro desse diagrama? Então, eu preciso fortalecer esses conceitos de documentação. E, de novo, né? Documentação não é papel, tá? Então, o foco aqui dentro das boas práticas, né? Dentro dela, pensando em boas práticas, sejam elas quais forem, de laboratório, boas práticas clínicas, boas práticas de desenvolvimento, que hoje é importante, né? Até com a RDC 301, entender que essas duas palavras, né? Boas práticas, elas significam um padrão. Um padrão, vamos pensar aqui, né? Que sem padronização, a situação fica muito difícil de se trabalhar, né? Então, aqui uma metáfora com o barquinho, aqui, se cada um remar para um lado. Só que eu acho que ao longo do tempo se confundiram um pouquinho, né? Esse padrão. Qual que é o entendimento de padrão? É fazer by the book, tudo igual, seguir uma receita de bolo? Não é isso, né? Quando eu falo um padrão, por exemplo, um documento, é para eu ter um padrão de conduta, para que todos façam atividade da mesma forma, para servir de base para um treinamento, esse padrão que eu estou falando, e não algo engessado apenas e muita coisa escrita e que está mais preocupado com o tamanho de fonte, cabeçalho e
lista de presença de treinamento do que realmente um conteúdo, tá? Então, por favor, até esse padrão, eu quero deixar claro aqui que a gente precisa começar a repensar. Aliás, no final desse webinar, eu vou ficar muito feliz se eu conseguir que vocês saiam mais reflexivos sobre a realidade que vocês atuam durante o dia, né? Então, assim, pensar na sua realidade de uma forma mais crítica, tudo bem? Então, boas práticas de documentação é eu ter padrões para gestão de documentos técnicos dentro das boas práticas de fabricação. Claro, né? Aqui eu estou pensando em documentação do sistema de qualidade, ok? Com foco na qualidade. Esse diagrama, ele é clássico também, ele resume as boas práticas de fabricação, né? Onde elas atuam. Aqui estão os pilares dela, mas o que eu quero mostrar aqui, deixar muito claro? Olha só, a base também é documento, né? Mas também passamos anos aí ao longo do tempo fazendo papel, fazendo documento. Às vezes eu fico impressionada quando eu vou fazer uma auditoria, às vezes uma empresa pequena, não, relativamente pequena, e eu pergunto assim, quantos documentos você tem, em média, dentro do seu sistema da qualidade? Números que eu ouço normalmente são próximos de 1000. Meu Deus do céu, é muita coisa. E será que as pessoas têm uma visão crítica que não é número de documentos, né, mas qualidade desses documentos? Porque durante a auditoria eu vou pegando esses documentos e eu percebo que eles não têm alma, né? Eles não refletem uma realidade, eles não são pensados para quem vai executar aquela atividade. Então eu fico, meu Deus, temos muito papel, muito, mas sem essência, né? Então esse olhar é bacana a gente começar a mudar um pouquinho, bem? Dentro dos conceitos das boas práticas, né? Eu gosto de dizer, tudo bem, é um conjunto, né, de requisitos dentro da cadeia produtiva, não estou nem falando aqui de sistema de qualidade farmacêutico, hein? Estou aqui na base ainda, as boas práticas de fabricação. E que tem 3 palavrinhas básicas aqui dentro do conceito que eu vejo que as pessoas ainda confundem. Por quê? Conhecer as boas práticas, vocês vão, Valéria, conheço, estou careca de saber. Mas entender as boas práticas, raramente, pessoal, eu encontro profissionais que entendem como, que não simplesmente lê uma resolução da Anvisa e segue ao pé da letra, mas que questiona, que quer entender o que está por trás daquilo, que conhece e vai atrás de guias mães internacionais, principalmente, e que deram origem às nossas legislações. Se eu não tiver esse entendimento, eu não consigo entender um requisito. E um requisito assim, por que eu sigo aquilo? Ah, porque a Anvisa mandou. Ah, porque a vigilância está pedindo. Gente, não é assim. Eu tenho que entender por que eu sigo um requisito. Então, esse entender é fundamental. Por quê? Porque senão eu não vou ter um cumprimento do requisito de uma forma natural. Vai ser aquela coisa de policiada, né? Porque ainda eu fico muito triste quando eu vejo em algumas empresas, áreas de garantia da qualidade, principalmente, que agem, se comportam e atuam, né, como polícia ainda. Isso é um conceito muito antigo, muito obsoleto, né? O conceito de sistema da qualidade faz com que isso seja revisto, que seja abandonado. E aí, eu até entendo por que elas se posicionam dessa forma, porque o que eu ouço assim, mas Valéria, quem vai receber a vigilância sanitária sou eu, né? Então, se alguém não faz um trabalho, não executa um procedimento ou não elabora um certo documento, eu vou lá e faço como garantia da qualidade. Só que, pessoal, na hora que existe essa postura, será que é claro para todo mundo que alguma coisa dentro do sistema da qualidade não está sendo feito, que seria de responsabilidade desses profissionais, não está sendo feito? Porque existe essa mentalidade ainda operacional apenas. Nada errado com operacional. Só que qualidade não é operacional. Qualidade é estratégico, né? Então, a gente precisa começar a mudar essa chave e começar pela base. E a base é o quê? Os documentos, né? O documento precisa expressar a forma
com senso crítico, com ciência, com racional com o qual eu trabalho, né? Então, não somente eu faço algo porque a Anvisa mandou, né? Aquilo tem que fazer sentido, tem que ser aplicável à minha realidade, ao meu portfólio de produtos, ao meu parque fabril. Então, não é simplesmente fazer porque a Anvisa mandou. Isso é importante, tudo bem? Isso é raro a gente encontrar. Por quê? Porque nós trabalhamos muito. O dia a dia de quem trabalha na indústria é muito doido, né? Nós somos extremamente demandados. Entramos num piloto automático, muitas vezes, natural, né? Porque eu brinco que a rotina nos abduz, e quando vê, nós estamos virando meio robôs, né? Então, a gente precisa sair disso. Por quê? Porque estamos na era do gerenciamento de riscos. E gerenciamento de risco, principalmente, pessoal, é ter uma mentalidade crítica, né? Uma visão crítica em relação às atividades que executa, tá? Então, e não é, por favor, aplicar ferramentas de análise de risco. Isso é para depois, para mais para frente. Só que se eu não tiver uma mentalidade de risco, né? Uma visão crítica, não tem ferramenta que resolva. E esse é uma outra coisa que a gente tem que combater. Olha que doido, né? Transformar o gerenciamento de riscos em algo burocrático, automatizado, sem alma, né? Sem essência, sem racional. Tá? Isso é muito importante, porque o profissional hoje, que tem essa visão mais natural de risco, claro que não é da noite para o dia, tá? Experiência própria também. Para mudar esse chip, não foi assim tão rápido, né? Só que depois que você muda isso, você não consegue pensar diferente. Então, é muito bacana, né? Se a gente começar a enxergar a própria realidade com outro olhar. Então, eu brinco, nós temos que sair um pouquinho ali, né, do centro das questões, olhar de cima e não nos envolvermos com a atividade em si, porque senão eu não consigo avaliar. Tudo bem? E aí, BPF vai ser algo natural, porque embora BPF, boas práticas de fabricação, ainda é básico, né, do sistema, é base do sistema de qualidade, ainda temos muitas situações com questões a serem resolvidas, né? Muitas empresas com questões de boas práticas a serem resolvidas. Não existe perfeição, existe um processo, uma atitude, né, positiva em relação às questões, mas perfeição não existe, pelo menos que eu saiba, tá? Bom, eu uso muito os 10 princípios das boas práticas de fabricação como uma âncora, né? Fica uma coisa bem didática. E quando eu tenho os 10 princípios das boas práticas, esses 10 princípios são clássicos internacionalmente falando, tá? Eles resumem as boas práticas de uma forma muito clara, objetiva. Mas olha só, quero focar nos 3 primeiros princípios, né? Escrever e elaborar documentos, seguir procedimentos e ter todos os documentos à mão e corretamente preenchidos. Ou seja, os 3 primeiros princípios das boas práticas de fabricação refere-se à documentação. Então, eu diria, né, mais de 30%, né? 30% das boas práticas, estou falando de documentação. Por isso que é muito importante, uma visão crítica em relação a esses documentos, tá? Bom, o princípio 1, né? Escrever e elaborar documentos de forma detalhada, passo a passo, servindo como guias para um desempenho controlado. Esse é o princípio 1. Parece simples, óbvio, né? Muito simples, mas nós conseguimos complicar essa simplicidade ao longo dos anos, tá? Que, se a gente pensar um pouquinho, o que tem por trás desse princípio? Elaborar um procedimento, um documento passo a passo. É pensar em quem vai executar aquela tarefa. Será que a gente pensa? Porque aquela questão que eu falei agora há pouco. Às vezes, a área que precisa deste procedimento tem algumas dificuldades e a área de garantia de qualidade vai lá e elabora esse procedimento, tá? Com uma visão, muitas vezes, da melhor das intenções, né? Só que acaba complicando muito, porque não é a pessoa que executa aquela tarefa. Então, vai ficar uma coisa rebuscada ou cheia de coisas ali que inviáveis de serem aplicadas, mas
com o olhar de checklist, eu tenho aquele procedimento, né? E, aliás, eu conheço muitas empresas que passaram anos em inspeções, porque ele tem o procedimento. Só que nós estamos num período, né, muito interessante de gerenciamento de risco, que, não sei se é claro para todo mundo, mas até se um procedimento ele é factível, ele é viável, se ele é aplicável, né? Nós estamos agora nessa etapa importante, né? E, por favor, é muito importante que nas auditorias internas e autoinspeções esse seja um item a ser avaliado, e não mais assim, tem procedimento? Que era isso, né? A pergunta era sim ou não. Não tem, vamos fazer. Mas ter o procedimento apenas não quer dizer que o teu sistema de qualidade é bacana, né? Então, agora, eu preciso ver se esses procedimentos têm fundamentação, se eles foram feitos para a pessoa que vai aplicar, tá? Isso que deveria ser uma coisa muito óbvia e simples, né? Princípio 2, seguir cuidadosamente os procedimentos escritos. Super simples. Mas, o que nós transformamos ao longo dos anos esse procedimento, esse princípio muito simples? Vou dar um exemplo de um treinamento. Vai lá, você tem que treinar um operador num dado procedimento. Qual é a grande preocupação? Na lista de presença. Você fala, meu Deus, porque isso quer dizer, né, que eu treinei aquela pessoa ou aquele grupo. Mas que horas eu me preocupo se esse treinamento foi internalizado, se a pessoa entendeu o que eu estou falando ali nesse treinamento, ou se o treinamento realmente, né, aquele olho no olho, eu senti se realmente a pessoa que vai executar a tarefa, ela compreendeu o mínimo. Ele já nunca trabalhou em indústria farmacêutica, ela está entrando agora, iniciando numa indústria farmacêutica. Mas vejam só, se eu estou numa inspeção sanitária, eu tenho a lista de presença. Então, isso é minha prova que eu treinei. Não sei se eu estou sendo clara, mas não é essa lista que vai dizer alguma coisa. E isto você vai estar em conformidade na inspeção. Mas será que realmente, lá no fundo, na essência, na alma, você cumpriu esse princípio? Ou alguém tem que assinar como um executor de uma atividade. E a outra pessoa vai lá e fazer a conferência. Será que eles têm consciência se isso para que serve essa assinatura de execução e essa assinatura de conferência? Será que eles têm? Porque, às vezes, passam algo em branco, a pessoa assina. Ela não tem esse discernimento para entender, né? Que é para uma prevenção de uma falha, de um erro. Okay? Ou, quando uma ordem de produção ela já está lá na garantia da qualidade para a liberação de um lote, e estão faltando algumas assinaturas, né? Alguns registros de execução de atividades. O que normalmente é feito? Se manda essa ordem de produção de volta, né? Às vezes já se passaram dias, a pessoa não lembra nem o que ela comeu no café da manhã, mas ela vai lá, assina um espaço em branco. Tá certo isso? Não. Isso é para a gente refletir, tá? Ou, às vezes, existem equipes que fazem essa verificação, meu Deus, né? Quando, na verdade, eu deveria deixar aquilo em branco, né? Mas vamos abrir uma não conformidade. Não é isso que eu estou preocupada aqui, né? Mas, assim, vamos pensar que temos que ter uma ação para aquilo, e não simplesmente preencher um espaço em branco. Gente, espero que eu esteja sendo aí clara no que eu estou dizendo aqui. Eu estou dando exemplos aqui do dia a dia, super normais, ok? Então, já falei um pouquinho o que está por trás, né, desse princípio. Não é uma assinatura, não é um espaço preenchido ou um espaço inutilizado, tá? É mais do que isso, ok? É muito mais do que isso. Vamos ver aqui um videozinho bem rápido, que eu estou mostrando o que aqui? É um pai, deixa eu contextualizar que fica mais rápido caso fale para algumas pessoas o vídeo, acredito que não, porque nós testamos, mas é um pai que ele combina com os dois filhos, que os filhos têm que escrever um procedimento, um POP, né, de como fazer um sanduíche de geleia e pasta de amendoim.
Tudo bem? E vocês vão ver que é como se ele nunca tivesse feito um sanduíche na vida. Então, ele vai levar ao pé da letra as instruções que ele vai receber, ok? Vamos ver que isso aqui acontece no dia a dia com os nossos procedimentos. What's up, the internet? You know what? I'm hungry. I could really go for a peanut butter and jelly sandwich. Do you guys think you can write down some instructions and teach me how to make a peanut butter and jelly sandwich? Yeah. Then do it. I knew we were gonna do this. I heard Dad talking to Mom. Choke yourself on my hand. Sometimes they do what you tell them. Dad, I'm done. Step 1. Get 2 pieces of bread out. Got 'em. Get a butter knife and get some PB. Take 1 piece of bread, spread it around with the butter knife. No, Dad, with the peanut butter. I'm just doing what it says. It says take 1 piece of bread, spread it around with the butter knife. Hold on. Get some jelly, rub it on the other half of the bread. No, Dad, open the jelly. Well, it doesn't say to do that. Put the breads together on top of each other. Take a big bite. This doesn't taste like a peanut butter and jelly sandwich. Fail. Yeah. Oh, yeah. Sorry, I had to make it extremely specific. Oh, good. I'm starving. Take 2 pieces of white bread out of the bag. Take the lid off the jar of peanut butter. Get a butter knife and stick it inside of the peanut butter jar. With the knife, scoop a bit of peanut butter out A bit, of the... that means like a lot. A bit means a lot? In my world. Spread your scoop of peanut butter onto 1 of your pieces of bread with the knife. All right. There we go. You're doing better than before, though. Open the jelly jar. Squeeze it onto the other piece of bread. Nope. Done. Closer. Get 2 pieces bread. Get some peanut butter. Take the peanut butter knife. Open the peanut butter. Put the knife in the PB. Get some jelly. Open the jelly. No. Squirt the jelly onto the bread. You're supposed to... Take the butter knife with the peanut butter on it. Wipe it all over the piece of bread that's blank. Take the butter knife, rub the jelly all over the piece of bread. Oh, he's doing better. Oh. It says all over. Put the 2 pieces on top of each other. This isn't how I meant. Take 2 pieces of white bread out of the bag. Take the lid off the jar of peanut butter. Get a butter knife and stick it inside of the peanut butter jar. With the knife, scoop some of the peanut butter out of the inside of the jar. Spread your scoop of peanut butter onto 1 of your pieces of bread with a knife. No! Squeeze some jelly onto the other piece of bread. Spread the jelly on the bread with the butter knife. Put your 2 pieces of bread, peanut butter and jelly sides together. Done. Get 2 pieces of bread. Get some peanut butter. Get some jelly. Open the peanut butter. Get a butter knife. Put the butter knife in the peanut butter. Take the butter knife out of the peanut butter. You did it wrong. No. Take 1 piece of bread and take the butter knife that has the peanut butter on it and spread it all over the top of the piece of bread. Dad, That's the top. I mean the sides. Squirt some on another piece of bread. Take the butter knife, rub it all over the top of the piece of bread. I quit. You're not making any sense.
Zari ruined it on purpose. He knows how to make one. I know, Evan. It's the joke. It's the game that we're playing. Oh. Do you know how to eat a piece of bread? Gente, uma coisa tão simples. E vocês perceberam como é difícil de explicar? Imagina as atividades complexas que nós temos no nosso dia a dia na indústria. Então, assim, será que se a gente desafiasse um procedimento simples, o que ia aparecer aí, gente? Ia ser divertido, hein? Ok? Que fica de lição. Isso é, nosso procedimento teria que ver nesse sentido. Tudo bem? Desses nossos procedimentos conseguem realmente que qualquer pessoa elabore, que faça, né? Tudo bem? E o princípio 3. Ter sempre os documentos de trabalho disponíveis. Disponíveis é muito engraçado, gente. Às vezes você visita aquelas empresas, ele está lá disponível, na parede. Mas eles estão tão limpos, tão lindos, tão perfeitos, que está claro que ninguém pega naquilo. Né? Que aquilo não é manuseado, né? Mas nós estamos cumprindo um requisito. Os procedimentos estão todos lá, tudo bem? Cuidadosamente preenchidos. Olha só o que nós confundimos aqui, né? Eu já estou falando o que tem por trás, que é o próximo slide, né? Então, assim, cuidadosamente preenchidos vai para garantia de qualidade. Está faltando um preenchimento, volta para quem não preencheu. Isso não é cuidadosamente preenchido, né? Agora, também ter um olhar crítico se eu precisava de todos aqueles preenchimentos. Né? Muitas vezes, um procedimento ou um registro não é executado de forma natural, porque, às vezes, nós exageramos, né? Será que é claro? Será que eu sei o que eu preciso colocar, campos a preencher ou conferências a serem feitas? Eu tenho claro quais são os requisitos obrigatórios, ou, na dúvida, eu encho de assinaturas que exige que o operador, né, pare e tenha que fazer muitos preenchimentos. Né? Eu pratico empatia, eu me coloco no lugar de quem vai executar o procedimento. Melhor, né? Eu chamei a pessoa junto, ou pedi para ela dar uma olhada naquele procedimento, ou ela participou, ou ela elaborou o procedimento, que seria o ideal. Né? A gente sabe que, às vezes, no dia a dia, isso não é tão possível, tudo bem? E aí, visando estar em conformidade com normas e proporcionando rastreabilidade. Rastreabilidade é consistência, não é simplesmente um documento preenchido, tudo bem? Então, é um pouquinho do que está por trás desse procedimento, que nós temos que olhar, desse princípio, né? Então, assim, às vezes a gente lê o princípio, ou quando a gente lê uma legislação, uma RDC, entendemos tudo ao pé da letra, muitas vezes, né? Precisamos exercitar essa visão crítica, até porque, muitas vezes, por um equívoco de entendimento, a gente faz com que as nossas empresas gastem muito dinheiro, né? Ou eu boto um requisito lá em cima, né? Porque eu não sei, eu tenho dúvidas, então eu vou preferir ter em excesso algo, mas espera aí, eu tenho que pensar em risco, né? Porque se fosse assim, vou dar um exemplo, eu ia fazer xarope com água WFI, né? Você pode fazer um xarope com água WFI ou água para injetáveis? Posso, mas quanto custa, né, um sistema água para injetáveis, né, para eu fazer um xarope, né? Será que? Mas, se eu não quero correr risco nenhum, é o que eu faria, né? Brincadeira, tá, gente? Por favor. Não vamos perder o senso crítico, tá? E atenção, então, olha, 3 princípios básicos, simples, e não sei se vocês perceberam, né? Reflitam sobre isso. O que a gente transformou essas 3 coisas simples em complicações no nosso dia a dia, tudo bem? Então, vamos abrir a cabeça, olhar, né, com carinho para as coisas que a gente criou. E assim, gente, grande parte dos desvios de qualidade que nós temos vem muito em relação à documentação. Falta de preenchimento em documentos, mas aquilo que eu falei, a gente culpa, né? Ou quando você fala assim, treinar o operador a preencher o documento. Mas espera aí, que horas que eu paro e vou exercitar
uma autorreflexão para ver se esse documento, entre aspas, né, se ele está preenchível, tudo bem? Se ele está adequado para ser preenchido por aquele público. Que horas que eu faço isso? Não, eu não faço isso. Aí eu vou treinar o operador. Mas peraí, ele já não deveria estar treinado? Bom, aí vai o ciclo, né, da loucura que às vezes a gente vive, tudo bem? Preenchimento incorreto. Será que eu não preciso também olhar se a forma de preencher não tem que ser avaliada, revista, se as pessoas não estão no piloto automático preenchendo o documento, né? Ah, não seguem o POP, não seguiram o POP, pode ser um desvio, mas esse procedimento, ele faz sentido, né? De onde ele veio? Porque às vezes, quantos documentos, né, que às vezes estão escritos de uma forma e a forma de executar é totalmente diferente, porque a gente queria ter o procedimento pronto. Eu estou generalizando de propósito para ser provocativa, ok? Eu sei que isso é bastante básico, mas às vezes acontece isso nas empresas, tudo bem? Correções, né? Será que eu ensino as pessoas a riscarem? Errei. Risco, assino, dato, e está tudo certo, eu coloco o correto do ladinho. Será que eu expliquei para eles por que não posso rabiscar? Porque eu tenho que manter rastreabilidade, inclusive do erro. Mas o que eu faço com esse erro depois? Não é para abrir desvio ou não conformidade, tá? Mas é para ter estatísticas, né? Monitorar as áreas, etc. Porque, às vezes, eu percebo que grande parte dos profissionais, dos colegas de trabalho ali, eles estão errando na mesma questão, né? Ou estão tendo problemas no mesmo ponto. Será que não é um alarme para a gente pensar se aquilo pode ser melhorado, otimizado, enfim, ok? E não, ou treina a pessoa, ou da não conformidade. Então, temos que olhar diferente, né? Bom, entendo as boas práticas ou simplesmente sigo como se fosse uma receita de bolo, que nem sempre dá certo. Né? Piloto automático, de novo, né? Sigo sem pensar. Se a gente não pensar, pessoal, a gente não vai provocar melhorias, né? Então, a gente vai passar anos, às vezes, fazendo coisas, muitas vezes, que não seriam necessárias, tá? Quando a gente começa a ter um senso crítico, né, mais forte, aí, o que vai acontecer? Eu posso facilitar as minhas atividades, posso simplificar. E o medo, quando a gente fala... Às vezes eu falo isso para alguns clientes, né, da consultoria, eu falo, nossa, mas vamos deixar isso aqui mais simples. Eles ficam apavorados, porque é como se simplificar, tirar a complicação, fosse fazer com que eu tenha problemas com a vigilância sanitária. Apesar está todo mundo numa transição, né? Inclusive muitas vigilâncias sanitárias também precisam abrir um pouco a cabeça, ter um olhar mais crítico em relação às atividades, né? Mas isso depende do quão longe elas estão da Anvisa, né? Por causa da fragmentação não, desculpa, da descentralização da Anvisa federal, né? Aí você tem as vigilâncias estaduais e as municipais. As municipais, elas têm uma alta demanda e, às vezes, também tem que fazer auditorias e inspeções em empresas. Então, ela não consegue, muitas vezes, ter esse olhar crítico, mas nós temos que ajudar. E o nosso documento tem que facilitar essas inspeções, essas auditorias. Então, por favor, um outro recado aqui, né? Não pode ter nada óbvio. As coisas têm que ser claras e explicadas. Então, você tem que, sempre que elaborar um documento, não para você, mas lembrando que aquele documento vai ser auditado. Tá? Então, eu elaboro um documento para ser entendido por qualquer pessoa. Esse é um outro exercício que nós temos que executar, tá? Infelizmente, eu fico triste, né? Aqui a tristeza, né? As boas práticas, o BPF, ele foi transformado ao longo dos anos em atividades automatizadas, sem racional técnico, quase que robotizadas. Né? E eu acho que a gestão de risco agora, o gerenciamento de riscos, veio para fazer com que a gente tenha um novo olhar sobre as boas práticas. E isso me deixa muito feliz, tá? Porque já passou da hora de a gente enxergar com mais clareza os documentos. E não simplesmente ter documentos, né? Estou vendo aqui, bati o olho aqui no chat, eu vi clareza nos documentos, super importantes nas auditorias remotas. Não só nas remotas, né? Nas presenciais também, mas nas remotas,
é mais importante ainda, porque a gente não está ali no olho, né? Para que você tenha certeza que a pessoa está entendendo o seu documento. Aliás, o melhor documento, gente, é aquele que a pessoa, o auditor, não tem que perguntar para o auditado para ele explicar, né? O documento tem que falar por si. Porque toda vez que eu tiver que explicar um documento, pode ter algum tipo de polêmica. Então, o documento deveria falar por si. E uma coisa que eu recomendo sempre, qualquer documento, desenha, né? Quando eu falo desenha, esquematiza. O documento tem que ser mais visual, não tem que ser tão blá, blá, blá. Vocês imaginam como eu fico incomodada quando eu vou numa auditoria e um procedimento, as linhas são todas juntinhas, uma letra pequenininha. Como auditora, eu não posso evidenciar a questão, mas eu tenho a percepção ali que aquele documento não é seguido, né? Ele não é nem lido, porque quem consegue ler algo tão tudo apertadinho, né? O que me vem também? Simplesmente foi para ter aquele documento, não foi para ser seguido, ele não foi planejado para ser seguido. Tudo bem? Tem uma pergunta aqui rapidinho, a ideia não é essa, mas ajuda aqui a contextualizar, né? Uma pessoa perguntando sobre preenchimento de logbooks. Você pega um logbook lá, está lá assim, foi feita a manutenção preventiva. Você fala, mas o que foi feito na manutenção preventiva, ou na corretiva, vamos dizer assim, tá? Então, fez manutenção corretiva, isso não é um registro, né? Você pega esse documento, alguém vai entender o que foi corrigido ali? Eu teria que dizer algo, ou, se for muita coisa, eu diria assim, foi feita uma preventiva conforme a ordem de serviço número tal, ou uma corretiva conforme a ordem de serviço tal. E aí eu iria nessa ordem de serviço e eu esperaria que ele fosse detalhado. Tudo bem? Não simplesmente uma coisa genérica. Vou dizer que não preencheu o logbook? Preencheu, mas desse jeito é muito sem alma, tá? Não faz sentido nenhum. Aí, passamos alguns anos também, né? A filosofia predominante foi o quê? Né? Fazer somente o que está escrito. Ai, meu Deus do céu, isso me arrepia também. Quando a pessoa pergunta para mim assim, onde está escrito que eu tenho que fazer tal coisa? Eu falo, ai, Senhor, perdoai. Hoje, né, infelizmente, né, alguns profissionais vão ter que conviver com alto escalão da empresa, que vai fazer essas perguntas ainda, ou o dono de algumas empresas fazer esse tipo de pergunta, tá? Mas num cenário, de novo, de gerenciamento de risco, esta pergunta é totalmente fora de contexto. Porque hoje não é onde está escrito se eu tenho ou não que fazer, e sim qual o risco de fazer ou não fazer determinada atividade, ok? E aí, olha o que as nossas garantias de qualidade se transformaram. Não fiquem bravos com isso, tá? Mas se transformaram nisso, olha só, cartório, né? Tem a área de xerox, autenticação, assinatura, reconhecimento de firma, brincadeira, gente, não é isso. Mas eu fico muito triste quando eu vejo áreas de qualidade virarem cartórios. Eu falo, meu Deus, quantas mentes brilhantes que poderiam estar sendo estimuladas aí, né? E simplesmente estão lá em cima de papel apenas, né? Nós temos que mudar isso, pessoal, por favor, tá? Então, assim, vai de retro Satanás, tá? Não dá para garantia de qualidade ser um cartório. Temos que ter cérebro, tudo bem? E vamos falar um pouquinho, né, como que eu organizo a minha documentação técnica. Primeira coisa, tá, tem que ser traduzida numa hierarquia. Hierarquia como? Cada documento, ele tem que ter uma hierarquia entre eles. Isso é muito importante. Inclusive, quando eu tenho que fazer um novo procedimento, um novo plano ou programa, o título, né, é que vai determinar em que hierarquia ele vai estar, né? Então, será que isso é claro para todo mundo? Eu vejo uma confusão. Às vezes não. Eu sempre peço em auditorias a lista mestre de documentos. Para quê? Às vezes a pessoa acha que é para eu
ver o título dos documentos para começar a pedir na auditoria. Não é para isso que eu peço. Eu peço para ver o título do documento. Porque pelo título, eu já começo a ver que falo, meu Deus, não teve senso crítico aqui, né? Mas vamos pensar aqui primeiro, vamos voltar para o assunto, né? Na hierarquia básica, o que é o top de uma pirâmide de hierarquia? São os guias, as legislações que eu tenho que seguir. E aí eu tenho que traduzir esses guias dentro do primeiro documento mais alto dentro da minha empresa, tá? Eu vou sugerir nomes, mas os nomes, cada empresa tem liberdade para definir. O importante é que, independente de nomes, ela demonstre numa pirâmide qual a importância entre os documentos, né? E aí eu vou expor no documento que retrata a minha política de qualidade, que seria o mais alto internamente para mim. Para eu colocar em prática a minha política, eu vou ter que me planejar, me programar. E aí viriam meus planos ou programas. Mas daqui a pouco a gente vê isso um pouquinho mais de detalhes. Para eu, a partir do meu planejamento, né, eu vou ter que executar atividades. Aí vem os documentos passo a passo, que são os operacionais propriamente ditos. E todo o procedimento, passo a passo, vai gerar registros, que seria a base da minha pirâmide. Agora, importante, tá? Isso aqui, seja para uma auditoria ou não, ou dentro da própria empresa, tem que estar muito claro como os seus documentos estão organizados, tá? Deixa eu ir para mais esse aqui. Esse aqui é um modelo genérico que eu pessoalmente gosto e uso, tá? Mas assim, só para vocês entenderem aqui um pouquinho. Então, o topo da pirâmide, olha só. Lógico, legislações, guias da Anvisa, porque isso para a gente é mandatório, né? Mas também guias internacionais. Isso demonstra uma visão mais ampliada, né? E até dá mais suporte para o entendimento das legislações. Então, guias como ICH, né? ICH é guia de cabeceira de quem trabalha com indústria, tá? Já está lá. Os PICs, Organização Mundial de Saúde, normas ISO, em alguns casos, ABNTs, importantes, tá? Então, essa seria o meu top. A minha política, né? Como é que eu traduziria esses guias e legislações dentro da minha empresa? Hoje, o documento mais comum é o Manual da Qualidade, onde eu expresso, né, como eu peguei tudo isso, né, que está lá em cima e vou começar a implementar dentro da minha empresa. Né? Então, normalmente, é o Manual da Qualidade. Abaixo do Manual da Qualidade, planos ou programas, plano mestre de validação, programas de qualificação de fornecedores, programas de estudo de estabilidade. Programa ou plano são sinônimos. É que, dependendo, fica mais bonito usar um nome ou outro, mas o que importa é que eles estão na mesma hierarquia, tá? A partir desses planos e programas, vem os passo a passos, que são os procedimentos, que são protocolos, seja protocolo de validação, protocolo de estabilidade, são passos a passos, tá? Metodologias analíticas são passo a passo, ordens de produção também, ok? E assim vai, tudo que for um passo a passo. E aí vão gerar os meus registros, que são relatórios são registros, né? Especificações, laudos analíticos, enfim. Tem empresas que ainda têm um nível diferente aqui entre procedimento e registro. Algumas empresas têm instrução de trabalho. Pode, desde que você defina muito bem isto. Tudo bem? Nossa, uma pergunta que me passou aqui, que era o assunto que eu ia falar aqui, olha. Num POP, basta referenciar o Manual da Qualidade, já que neste estão consideradas normativas todas. O teu posicionamento está correto. Se eu coloquei todas essas referências lá no manual, eu não precisaria colocar aqui no POP, a não ser que seja algo muito específico que eu estou utilizando. Tudo bem? Agora, uma coisa importante, e dentro de boas práticas de documentação, eu não vejo as pessoas respeitarem isso, mas eu referencio num documento somente o documento hierarquicamente maior. Tudo bem? E eu vejo o quê, às vezes, no dia a dia de auditoria? Dentro do Manual da Qualidade, quem elaborou, referenciando POP. Mas você fala assim, meu Deus, POP está lá embaixo. Como é que eu vou referenciar?
no manual da qualidade um POP, porque, teoricamente, o que tem que ter nascido primeiro é o meu POP. Tudo bem, não é um pecado mortal, mas você olha aquilo, né? A gente trabalha com isso, você fala, não, a pessoa não entendeu. Então, eu só referencio documentos sempre hierarquicamente maiores, ok? Com uma boa prática de documentação. Bom, aqui não é para preencher, é para vocês, aí cada um, dentro da sua empresa, das suas atividades, tentar montar essa pirâmide, do seu dia a dia, tudo bem? E aqui vai, olha, peguei assuntos, assim, importantes, tipo gerenciamento de riscos, né, que estão em moda hoje. Eu teria o manual da qualidade. Embaixo do manual da qualidade, recomendo fortemente que você tenha um plano de gerenciamento de riscos. Aliás, pessoal, esse nome, gestão, gerenciamento, quando eu olho isso em POP, isso me dá uma tristeza também, porque gerenciamento, gestão, envolve várias atividades. Isso não é um POP, tá? Então, é arrepiante você ver um POP de gerenciamento de risco. Tem que ser um programa de gerenciamento de risco, um plano de gerenciamento de riscos, ok? E aí você vai ter os procedimentos de aplicação das ferramentas de gestão de riscos, porque aí são atividades operacionais. E também vai uma dica aqui. A primeira coisa para saber se é POP ou não é fazer um fluxograma. Se eu não conseguir elaborar um fluxograma linear, simples, não é um POP, tá? E também fica, assim, estranho quando eu vou auditar um POP e não ter um fluxograma, porque isso facilita a auditoria. É fácil, evita polêmicas, ter um fluxograma. Se você não conseguir, não é POP. Por exemplo, um plano normalmente vai ter vários fluxos que vão ter interligações entre si, ou seja, são várias atividades. Então, não é POP, é plano, tá? Então, comecem a se atentar para essas coisas, ok? Relatórios de análise de riscos, né? Dentro do conceito, olha só, relatório é o mais básico de tudo aqui, tá? Uma pergunta que eu bati o olho aqui, que tem muito a ver com esse assunto aqui. Precisa ter POP para todas as tarefas ou apenas para tarefas críticas dentro do processo? Pois eu vi isso no livro do Falcone, Gerenciamento da Rotina. Bom, pensando, Falcone, ele tem um foco bastante em gestão de empresas, né? Aqui nós estamos em gestão da qualidade. Dentro da qualidade, tá? Todas as atividades eu preciso estar retratado em algum lugar. Não necessariamente num POP. Aqui eu vou dar uma dica também. Às vezes, seria uma atividade que dá um parágrafo. Onde eu posso colocar esse parágrafo? Dentro do documento hierarquicamente maior. Tudo bem? Aí eu colocaria lá em cima, porque o maior cobre o menor. Ok? E uma frase que eu vi aqui no chat também. Pior é ouvir, eu sempre fiz assim. Não, isso é de morrer. Eu sempre fiz assim. Pois é. Quem tem essa rigidez, né, de sempre fiz assim, da síndrome de Gabriela, não pode trabalhar em indústria farmacêutica. Pessoal, nesses 30 e poucos anos de carreira trabalhando em indústria farmacêutica, tá? O que eu fazia lá no começo da minha carreira não tem nada a ver com o que eu faço hoje, tá? Então, assim, outra característica que nós temos que ter desse segmento é flexibilidade, versatilidade e estar pronto a todo minuto para rever as próprias verdades, né? Que verdade absoluta não existe, tá? Então, vamos lá. Dentro do sistema CAPA é um tema muito novo, vou passar mais rapidinho, isso aqui dava um webinar aqui de muito bate-papo. Existe uma confusão do que é CAPA no Brasil, né? Confusão com não conformidade, enfim. Mas CAPA, é um programa, CAPA é um sistema, não é um POP, tá? Não conformidade, investigação de desvios e não conformidades, eles são um POP, porque é algo que está lá dentro das boas práticas. Programa CAPA, sistema CAPA, é algo sistêmico, não dá para traduzir num procedimento. Mas aqui eu acho que
vamos deixar para um bate-papo em outro dia, tá? Mas capa mereceria um programa ou plano, e aí eu teria um procedimento de abertura de capa, né? Aquela coisa bem operacional, que existe essa confusão muito nos documentos que a gente vê hoje. Às vezes tem parte estratégica que devia estar num documento mais alto na hierarquia, e ele se mistura com uma parte de preenchimento de formulário, que é uma coisa bem operacional, e essas misturas ainda precisam ser segregadas, separadas. Muitas vezes, porque às vezes está faltando um documento hierarquicamente maior aqui, tá? Uma pergunta da Sinara aqui. Todo programa, plano, tem de gerar um procedimento ou procedimentos? Não necessariamente. Por quê? Pensa num plano mestre de validação. Ele não deveria gerar procedimentos, ele gera protocolos. Tá? Lembrando que protocolo está na mesma hierarquia de procedimentos. Lembrando que protocolo é um procedimento que só vale para a situação que está sendo descrita, porque validação, esquisito ter procedimento. Se cada validação é uma validação, tá? Eu não posso ter procedimento. Então, eu tenho que deixar isso muito claro, ok? Que cada caso é um caso. Por isso que eu tenho protocolos, que eu tenho dúvidas, tá? Às vezes as pessoas sabem o que é um protocolo. Coisa boba, né? Às vezes pergunta o que é protocolo para uma pessoa que trabalha com validação há anos. E ele, às vezes, ele trava para responder, sem problema nenhum. Aliás, é isso que a gente devia exercitar também. Eu não sei se eu já estou numa fase de vida que eu não tenho problema nenhum, às vezes, para falar, não sei. Só que as pessoas mais jovens, elas se sentem na obrigação de responder aquilo, e elas se sentem incomodadas quando a resposta não vem de uma forma tão fluida, né? Mas, assim, vamos parar com isso, né? E falar um grande gordo não sei, e vamos discutir juntos e achar a resposta. Tudo bem? Gestão de mudanças também, né? A gente tem o POP de controle de mudanças, mas quando eu falo controle de mudanças, é a parte operacional, abrir, preencher o formulário, etc. Agora, gestão de mudanças, a palavra gestão, ela tem que estar num plano, num programa, né? É muito maior, falar gestão de mudança é muito maior do que simplesmente um controle de mudanças. Aqui dava uma boa reflexão também. Fica aí para vocês, que a gente não tem tempo para discutir tanto assim, né? É um é um webinar de falar de documentos e não de mudança, mas aqui dava um bom caldo. Gestão de mudanças, sistema capa, nossa. Pensem aí um pouquinho sobre essas coisas. Não transforme tudo em OP, tá? Ana Paula aqui falou uma coisa interessante. Tem problema de estar tudo junto? POP de capa estar junto com o plano de capa? Desde que o foco seja o plano, né? O grande incorpora o menor, não teria problema. Mas ficaria também estranho dentro de um plano eu colocar a parte operacional de preenchimento, de capa, etc. Tá, Ana? Mas, assim, nada é proibido, desde que exista um racional para aquilo, né? Quando a pessoa sabe exatamente o que ela está fazendo, ela faz essas ligações, rastreabilidade de uma forma bacana. Então, aqui, nada tem que ser dessa forma, tá? Se ficar claro, tudo bem. Mas se eu prefiro, por exemplo, pôr num documento maior, se eu optar por um só. Olha, tem uma pergunta aqui da Karina que eu acho bem pertinente, né? A gente acabou de falar de protocolo, né, e procedimento. A Karina está perguntando, eu posso revisar um protocolo? Gente, primeiro, eu volto para a origem, né? O que é um protocolo? E o que é um procedimento? Um procedimento é algo que foi oficializado, foi comprovado, então ele é uma rotina. Então, ele tem versões, revisões, ok? Um protocolo é um documento, também um passo a passo, tá? Para execução de um estudo, mas é um estudo, na verdade, um protocolo é uma licença para eu quebrar um procedimento. Como assim, Valéria? Vamos pegar um exemplo do protocolo de validação. Quando eu vou fazer um estudo de validação, né? Eu estou lá fabricando 3 lotes de um produto, e eu vou pegar mais amostras do que a rotina, do que está na ordem de produção. Eu vou fazer, às vezes, alguma intervenção diferente do que está
definido na rotina. Ou seja, o protocolo me dá essa permissão para fazer algo diferente, não mudar processo, pelo amor de Deus, tá? Espero que eu tenha sido clara. Às vezes é uma intervenção, aumentar o número de amostras, é algo que estaria no protocolo. Então, o protocolo, eu vou dizer, vou fazer 3 lotes, minimamente, né? Vou fazer assim, assim, assado. Ou seja, acabou o período, a situação daquela permissão, não tem revisão para aquilo, entendeu? Então, o protocolo só vale para aquela situação. Quando eu for fazer um novo estudo, é um novo protocolo. Não deveria ter revisões. Quando eu entendo o conceito, eu tenho revisão para procedimento, mas não deveria ter revisão para protocolo. De novo, né? Isso não é um pecado mortal, vocês não vão ser autuados numa auditoria por pôr revisão em protocolo. Mas isso demonstra, de novo, falta de base em boas práticas de documentação. Tudo bem? Então, não é crítico, né? Mas vamos começar a repensar, até por que eu chamo de protocolo e não procedimento, então, né? Tudo bem? Então, e assim, às vezes eu começo com um protocolo, outro exemplo, protocolo para execução de um estudo de média-fio, né? De validação de invase asséptico. Chega uma hora, é sempre igual. Então, eu não vou ficar fazendo protocolo toda vez, porque já virou uma rotina. O que eu faço? Eu transformo entre aspas, né? Eu elaboro um procedimento de média-fio e não faço mais um protocolo. Só vai ser um protocolo se eu tiver que realizar um estudo com situações diferentes. Tudo bem? Espero que tenha esclarecido aí a dúvida, tá? Bom, equívocos muito comuns no dia a dia, né, em termos de documentação, ok? Documentos valem quanto pesam? Quanto maior, melhor. Ai, pessoal, pelo amor de Deus. Às vezes procedimentos lá de 20, 30 páginas, não dá para... Começou assim, chama procedimento, e é assim, um calhamaço, não, tem algo errado. Isso está mais para um plano, porque provavelmente está misturando várias atividades ali, não é uma, né? Aí algum vai, ai, Valéria, mas não é melhor para ter menos? Eu já ouvi isso também, tá? Ah, vamos pôr tudo mesmo para ter menos procedimento. Peraí, menos procedimentos? Mas peraí, eu não estou pensando no usuário daquilo, tá? Quem vai pegar um procedimento de 20, 30 páginas para ler? Não lê, gente. Tá? Tem que ser uma coisa mais simples. Agora, planos, manuais, são documentos que não são, assim, não é todos que vão acessar aquilo, né? Mas procedimento, por favor, né? Eu até tinha começado a falar letras pequenas, linha juntinha. Eu tenho que tornar o documento charmoso, atraente, né? Essa é a alma que eu digo, né? Quem vai querer ler um documento assim? A gente não tem vontade. Às vezes, em auditoria, você fala, meu Deus, que preguiça. Ai, que feio que eu tô falando. Mas da preguiça. Mas é uma preguiça, assim, não é de preguiça porque eu não quero trabalhar. Não é isso. Você fala, meu Deus, é um documento que não é digestivo, sabe? Então, imagina. Você vê isso. Você vai ver, esse documento não é lido, não é seguido. Entende? Porque simplesmente cobriu tabela de ter um procedimento. Ninguém pensou, né, como tornar esse documento legal, atraente, que as pessoas tenham vontade de ler. É isso que é bacana, tá? E isso é muito claro, eu vejo nas empresas, quando o documento realmente é a cara da empresa, tem alma. E é raro isso, muito raro. Documento é igual a só papel, quanto mais, melhor, né? Aquilo que eu falei para vocês, perguntei recentemente para uma empresa, quantos procedimentos você tem? A empresa tinha 2.300 e alguma coisa. E a menina falou, mas a minha empresa é grande. Tá, eu sei que a sua empresa é grande, mas tem algo errado aí. Não é possível que tenha 2.300 atividades, tá? Não é possível. E aí, eu peço a lista mestra. Aí você olha a lista mestra, você fala, não é possível, né? Que é o próximo tema aqui. Você vê a relação dos documentos. Quando eu olhei esse exemplinho aqui que eu pus, tem alguns aqui que no título tem que ficar óbvio, tá? O que é. Agora, olha esse aqui, esse 0, olha, caso real isso. Estrutura de POPs. Que procedimento é esse? Que atividade é essa? Estrutura de POPs. Alguém consegue enxergar que esse título é estranho?
Agora, se fosse assim, elaboração de procedimentos, que não precisa ter um POP para isso, isso podia, de repente, estar num programa de gestão de documentação, não sei, tá? Ou num POP, mas o título tem que ficar muito claro, que é, evitem títulos assim. Você fica, mas qual é essa atividade? Ou isso aqui, olha esse 8. Ficha de prestação de serviço farmacêutico. Ficha é POP? É procedimento isso? Que procedimento é esse? Agora, se for como preencher a ficha, agora também tem que tomar cuidado com isso, né? Porque às vezes um procedimento para preencher é um formulário, porque às vezes o formulário é autoexplicativo, né? Eu não teria um formulário, um procedimento para explicar como preencher um formulário, tá? Claro que um procedimento, uma atividade, pode fazer parte e ter que preencher um formulário, mas o procedimento, não vou ter um procedimento de como preencher um formulário. Tudo bem? Senso crítico, né? Bom senso em primeiro lugar, por favor. Tudo bem? Olha essa. Normas para refeições. Tipo, não entendi. E eu falo bem isso mesmo na auditoria. Quem me conhece, eu sei que tem pessoas aqui que já participaram de auditoria comigo. Eu falo bem isso. Não entendi. Para ver como a pessoa fica indignada. Como assim você não entendeu? Olha aqui. Não. Eu tenho que entender ali. Porque o que acontece? Se o título não for óbvio, eu vou pedir esse procedimento. Tá? Eu vou pedir para quê? Primeiro, para botar em xeque toda a questão de gestão de documentação da empresa. Porque com isso, não é aquele procedimento que eu estou aprofundando, e sim numa sistemática. Aliás, é outra coisa, assim, eu não gosto muito de auditorias pontuais, né? Porque você vê, se eu for no pontual, a empresa tem o procedimento, a empresa faz o documento. Agora, quando você vai no nível sistêmico, né? Aí você percebe que ter o procedimento não quer dizer que a qualidade é top, tá? Isso que a gente precisa pensar. Especificação versus metodologias, isso é muito comum também. Às vezes eu falo assim, você sabe o que é uma especificação? Você sabe o que é uma metodologia? Especificação é essa aqui da esquerda, ó, simples. Qual o requisito? Especificação é um documento básico, muito básico na hierarquia de documentação. Agora, uma metodologia é um passo a passo. Ou, às vezes, a empresa coloca tudo junto. Ou chama de metodologia do produto. Isso é muito comum. Aí, dentro da metodologia do produto, eu tenho como fazer o doseamento, como fazer pH, mas você fala assim, peraí, a metodologia é cada uma delas. Entende? Não está errado de novo, não vai ser autuado, mas é esquisito, é estranho, tá? Então, vamos começar a revisar os nossos sistemas de qualidade. Isso aqui não é para mudar da noite para o dia, porque dá um trabalho, né? E às vezes você fala assim, não quero ter esse trabalho. Mas, aos poucos, vamos pôr alma, né, no nosso sistema de documentação, que a gente passou anos, né? Vamos tirar esse conceito de cartório das indústrias, né? Garantia de qualidade não é cartório, por favor. Nas auditorias de qualidade, né? De novo, vamos mudar o foco das nossas auditorias internas, vamos enxergar o que está além, né? Vamos pegar um procedimento simples e desafiar com alguém para ver se ele entende, igual o pai ali no sanduíche com as crianças, por exemplo. Por que eu pus essa figurinha? Olha só, porque a gente fica, às vezes, focando em coisas tão estratosféricas e, às vezes, a gente não está vendo que a placa, olha, do laboratório está escrito errado. Ok? Uma coisa boba, simples. Não uma placa, mas eu já vi várias empresas que, às vezes, o simples, o pequenininho, ele não enxerga, né? Mas ele está focado em coisas complexas. Será que está claro que se eu não entender, não enxergar o simples, tudo que é mais complexo desmorona? Tá? Então, preciso ter essa visão do simples. Essa coisa do simplificar, né? Como é difícil simplificar. Todo mundo... Qualquer pessoa, você começa a conversar, ele fala, mas complicar é mais fácil. Claro que complicar é mais fácil. Faço um pop desse tamanho, cheio de coisa escrita, eu não sabia exatamente qual era o foco, mas em alguma coisa eu quero acertar, atiro para todo lado. Essa é a filosofia do complicar. Então, o que eu tenho visto nos últimos anos? Simplificar é muito mais difícil, tá? Mas é um exercício diário aí.
simplificação. Vamos lá, vamos exercitar simplificação e sair dessa coisa de checklist apenas, né? Eu fico indignada com checklist, ok? Uma pergunta interessante aqui que eu acabei tropeçando nela. Um documento deve ter uma validade dentro da hierarquia de documentação, ok? Para cada um dos documentos deve ser estipulada uma validade, tá? Não igual para todos, mas tem que ter um fundamento. Às vezes as pessoas colocam validade para não ter trabalho de revisão. Cuidado. Um exemplo, um plano mestre de validação, 3 anos. Isso é esquisito. Não é que é proibido, mas é esquisito. Porque um planejamento, né, tem que ser algo dinâmico, tá entendendo? Então, o prazo de validade que você vai colocar para o documento, que na verdade é o quê? Colocar uma data para alguém ir lá e dar uma olhadinha, ver como está, se as coisas não mudaram, né? Que não são fixas, as coisas não são fixas, é para isso. Mas aí você, baseado em cada tipo de documento, propõe uma validade. Sim, você precisa, tá? Faz parte das boas práticas de documentação, ok? Agora, com exceção, desculpa, né? Por exemplo, um protocolo de validação e relatório não tem validade. Eles não têm edições, então eles não possuem validade. É um estudo de estabilidade, né? Um relatório de estudo de estabilidade, protocolo e relatório, eles não têm validade. São documentos com validade indeterminada. Mas até isso você tem que colocar. Onde eu colocaria tudo isso? Dentro do meu manual da qualidade, por exemplo, ou num programa de gestão de documentação. Eu colocaria uma tabelinha, né, dos tipos de documento que eu possuo e quais as validades para eles. Tudo bem? Então, espero que eu esteja conseguindo, né, passar essa ideia. O que é documento com alma? O que eles significam? Né? Que eles possuem uma essência racional, eles têm um porquê, né? Não é porque Deus quis assim, tá? Então, eles têm um racional. Desculpa, não é porque Deus quis assim. Às vezes a resposta é porque a Anvisa quis assim. Não é assim, a Anvisa está cada vez menos prescritiva, tá? Ela está fazendo a gente pensar no nível federal, né? As outras vigilâncias ainda não tiveram essa virada de chave, né? Isso está ocorrendo, essa evolução. Só que nós precisamos evoluir antes deles, né? E rápido. Né? Eu percebo que em alguns estados onde não existem tantas indústrias farmacêuticas, né, a cabeça, a mentalidade ainda é bastante fechada, tá? Então, é um processo, né, dessa evolução ser disparada, tudo bem? Não são somente papel, né? Não é para ter, né? Ele precisa ser factível, ele precisa ser utilizável, ele precisa atrair o usuário, ok? Possuir o racional técnico, favorecer a aderência à sua execução. Pelo menos uma curiosidade, né? Porque tem gente que fala assim, eu tô careca de fazer isso, para que eu tenho que ver o POP? Gente, quando eu vou treinar alguém, né? É hora de eu fazer uma reflexão, né? Eu tô careca de saber de fazer aquilo, mas será? Às vezes eu olho o procedimento e falo, putz, aqui eu já tive um pouco de criatividade, não está acontecendo exatamente assim. É um momento de reflexão, tá? Fácil de entender, não dá para ter um negócio complexo. Aliás, ninguém vai concorrer à Academia Brasileira de Letras elaborando POP, por favor. Então, sejam simples, visuais, muito curto e grosso objetivo, tudo bem? Não coloque embromation, encher linguiça, entre aspas. Não faça isso, né? Seja objetivo. Não vale enquanto pesa, como eu já falei, né? Não tem que ser um monte de papel, não tem que ser repetitivo, né? Não tem que falar 20 vezes a mesma coisa, tá? Vamos fazer um negócio legal aí. E eles dão base para as atividades serem executadas com consistência, né? Quando é consistência, essa palavra, às vezes as pessoas acho que não entendem exatamente. O que é algo com consistência? É claro, ela não tem dúvida, e ela vai fazer exatamente como está lá. Isso é consistente, ok? Olha uma pergunta que eu bati aqui para aproveitar. As instruções de trabalho
é aceitável? No caso, para a área produtiva, poderia ser para a consulta do colaborador? Sim. Eu até citei isso. Dentro da hierarquia, você pode incluir um nível de instrução de trabalho, que, na verdade, é um procedimento, né, mais visual, mais aquela coisa mais fácil de entender, né, para algo bem operacional mesmo. Ok? Pode, tranquilo. Bom, até peguei um pouquinho do filminho, que adorei esse filme, uma graça da alminha, né? Se meus procedimentos, meus documentos não tiverem alma, como é que eu vou ter integridade de dados? Né? Está se falando tanto em integridade de dados, como eu já auditei algumas empresas, né? Empresas que eu auditei que fazem uma política de integridade de dados, ela fez um documento bacana para mostrar a política dela, o planejamento e tal, mas você pega os documentos simples, eles estão sem alma. E aí você fala, como que você quer ter? Bonito, né? Esse discurso é bonito de integridade de dados, mas começa com a qualidade do documento que você está fazendo, tá? Então, se eu não tiver uma qualidade boa, simples, como que eu vou ter integridade de dados? Né? Então, gente, por favor, não compliquem. E aqui, peraí, eu estou falando de integridade aqui, não é dado eletrônico, né? Sistema computadorizado, não. Eu estou falando de dados manuscritos. Sabe aquele dado que o analista registra os dados brutos de laboratório? Né? Hoje isso é bem bacana de auditar, né? Ali, auditar um dado bruto, nossa, dá para a gente auditar muito bem, para ver se realmente o analista, ele anota o que tem que anotar, né? Porque se eles têm um padrão entre eles de anotar, não igual, mas com os dados, as premissas básicas, os dados essenciais têm que estar ali, tudo bem? Então, tudo está e deve estar conectado dentro do sistema da qualidade. Então, não adianta eu ter algo lindo, maravilhoso aqui, e eu estou pecando numa coisa simplinha aqui embaixo, tá? E o simples é a base. Então, a gente precisa caprichar na base. Então, assim, rapidinho, falar um pouquinho de integridade de dados, que é baseado em documentos, em registro. Sabe, parece um assunto sofisticado, mas é básico isso aqui também. Está ligado a documento, registro, tá? Então, está muito em boas práticas de documentação. Então, quando eu tenho lá o Alcoa, né, que não vou falar o Plus, mas principalmente os 5 aqui, os grandes requisitos da integridade de dados, que o dado seja atribuível, seja eu sei quem fez, né? Legível, seja letra ou recuperação de dados eletrônicos, contemporâneo, isso aqui dá uma discussão, o que é contemporâneo? É o mais rápido possível. Por que isso aqui dá dúvida? Porque às vezes, já me fizeram essa pergunta, às vezes numa área estéreo, tá? Estou fazendo um injetável, eu não posso ter papel lá dentro. Então, o que é o contemporâneo? É o mais rápido que você pode fazer aquele registro. Original, né? Então, assim, cuidado, nós temos uma mania aqui, por causa dessa complicação toda que a gente fez, de ter duplicidade, triplicidade, quadruplicidade de registros, e a gente não percebe. Quer um exemplo? Registro de limpeza de equipamentos. Qual é o dado original, tá? É a etiqueta de limpeza que vai lá grudada no equipamento. Mas tem empresa que ela faz essa etiqueta, ela faz alguma coisa na ordem de produção, ela faz no logbook, ou seja, já foram 3 registros. Será que a gente para pensar qual é o dado original e eu começo a ter um monte de duplicação? Qual o problema da duplicação também? Né? Você não vai ter uma não conformidade por isso, mas isso leva tempo, você está gastando tempo, recurso, e chega uma hora, o operador, intuitivamente, ele sabe que aquilo não é necessário daquele jeito, e ele começa a não preencher, aí ele é penalizado, tá? E você corre o risco de ter contradições entre esses registros, tá? Você está fazendo a pessoa perder tempo. Então, vamos repensar esses registros também. Preciso, né? Preciso anote tudo, exatamente, a informação não pode ficar incompleta, tudo bem? Então, básico de documentação. Aqui eu peguei só como exemplo, né? Dentro dos 5 básicos aqui da Alcoa, da integridade de dados, eu peguei um exemplo só para algumas pessoas, se não estiverem acostumadas com isso, algumas áreas que talvez não usem, mas para impressos, né? Para documentos impressos. Por exemplo, quando eu falar em atribuível,
né? Autores e pseudônimos, cuidado com limitações de espaço, né? Às vezes eu quero ser tão econômica nos meus documentos que eu não dou nem espaço para a pessoa colocar uma rubrica ou uma assinatura, por exemplo. Legível, controle de formulários em branco, cuidado, né? Porque como é que eu controlo formulários? Ou como depois eles são arquivados? Se eu tirar algum do meio, alguém vai perceber? Como eu controlo? Eu controlo as impressões por hora, por pessoa, né? Por usuário na rede, por exemplo, quando vai imprimir um formulário. Como eu faço isso? Mas, assim, não só controlar por controlar. Tem que fazer sentido para a utilização que a gente está falando ali, né? Tem que ter racional aqui, ok? Dados brutos primários, o original aqui, né? Digitalizações, cópias fiéis, cuidado com isso, eu tenho que provar que está igual ao original. Por favor, não é reconhecimento de firma, né? Não virar cartório, mas garantir os meus dados, tudo bem? Contemporâneo, documentos no lugar certo e na hora certa. Eu registrar o mais rápido que eu puder. Isso é contemporâneo. Não fazer, por exemplo, estou liberando o produto, está faltando assinatura. Eu sou da qualidade, eu mando a minha ordem de produção de volta para a produção. Isso é contemporâneo? E isso, às vezes, está escrito em POP que a empresa faz. Eu já vi isso em auditoria. Só que percebe que isso está escrito em POP, eu estou provocando aqui uma falha de integridade de dados. Isso pode botar todo o meu sistema de qualidade em xeque. Ok? Preciso, né? Pegando o exemplo do analista, que fica fácil também. Ele vai registrar a massa que ele pesou na balança, em qual balança ele pegou, que lote de padrão ele usou, que lote de solução, ou seja, toda a informação precisa, ok? E completa, né? E se eu pensar em dados eletrônicos, ok? Só para... integridade... Porque tem muita gente que liga, tá? Faz a ligação apenas de integridade de dados com dados eletrônicos. Quando eu acho que, na verdade, o que quebra as nossas pernas, nos deixam na berlinda, são os dados manuscritos. Não são tanto os eletrônicos, tá? Mas vamos ver aqui os eletrônicos. Atribuível, trilha de auditoria, senhas seguras, tá? Troco as minhas senhas periodicamente, como que é isso, tá? Legível, eu consigo, por exemplo, fazer comentários, anotações, às vezes num software do HPLC, por exemplo, lá o analista, tá? Ou como esses dados são arquivados, alguém pode deletar? Ou até pode, mas eu consigo recuperar isto, ok? Contemporâneo, coisa boba, tá? Parece bobo, mas o relógio do meu computador está igual ao relógio da parede do operador, por exemplo? Será que pode ter incongruências de horários num registro? Não sei. O original aqui, metadados que permitam reconstrução. É realmente o registro original? Eu consigo mudar dados no sistema? Ou posso até conseguir também, mas isso fica registrado na minha trilha de auditoria? Isso fica registrado na trilha de auditoria, ok, tá? Mas quantas vezes, por exemplo, na auditoria interna, nós fazemos auditorias nas trilhas de auditoria? A gente fica muito naquele basicão mesmice, né? E a gente precisa começar a aprofundar essas auditorias. Mas também não adianta aprofundar, né, se a gente não evoluir na forma de enxergar as coisas. Mas precisamos. A auditoria pode ser um catalisador dessa mudança de chip, né? Mudança de visão das coisas. Okay? Dados serem precisos. Então, captura de dados deve ser automática, de preferência. O que aqui eu posso incluir? A questão do backup, né, que a Visa está deixando a gente doida, né, que os backups não podem ser em pendrive, não pode ser em mídias tipo HD externo, CD, não. Os nossos backups, principalmente dos dados de laboratório de controle de qualidade, se utilizarem sistemas e softwares, devem ser automáticos. Para quê? Para que não permita que eu escolha o que vai ser backupeado. Tudo bem? Ou seja, mesmo eletrônico, eu tenho todo um conceito aqui de documentação. Mas o grande recado para vocês é, se o documento manuscrito, o físico, tá? A gente não tiver essa base, como é que eu vou transferir essa base para os dados eletrônicos? Ok? Então, a gente tem que
não perder esse senso, né? E que a gente aqui pense um pouquinho, né? Vamos refletir um pouquinho. Que a gente tenha nossas reflexões, as nossas crenças, tá? A gente passou anos trabalhando da mesma forma, ok? Alguns devem estar me ouvindo, falando, até faz sentido o que ela está falando ali, mas eu sempre fiz assim, não vou mudar agora. Que são as minhas crenças. Agora, é legal a gente parar um pouquinho. Eu sei que tem gente que vai, que horas que eu vou parar um pouquinho? A gente devia ser disciplinado, tá? A ponto de vez em quando, provocar reflexões, discussões internas. Eu fazia muito isso. Eu fazia as pessoas me fazerem apresentações dentro de grupos nas empresas que eu trabalhava. Para quê? Não era a apresentação que ela ia fazer, mas era uma provocação para elas irem para a caverna, para o cantinho do pensamento, e olharem, estudarem aquele assunto que era do dia a dia delas, mas para elas pensarem como ela ia passar para um grupo aquele assunto. Porque é uma forma da pessoa repensar as suas verdades, né? Então, as minhas crenças, as minhas verdades, né? O que fica disso aqui é o conhecimento, né? E que isso é dinâmico, e que isso pode mudar o tempo todo. Né? E isso depende da gente, é um exercício, tá? Então, aqui, ó, todas as áreas. É saudável, de vez em quando, colocar um ponto de interrogação nas coisas que você naturalmente aceita como verdadeiras. Eu adoro fazer isso. É um pouco do que eu estou tentando fazer aqui com vocês, ok? Ou seja, um exercício de abrir a cabeça, tá? E não passa super bonder, não, igual a primeira figurinha que eu mostrei lá, quando a gente começou a conversar. Tá? Então, assim, se acostumar. Claro que dói, né? Sair da zona de conforto, dói, dá trabalho, mais coisa para a gente fazer. Gente, vocês imaginam quando a gente ia trabalhar melhor, bem melhor? Isso eu não tenho dúvida, tá? Então, vamos aí, né? Esse é um convite, um bate-papo, para convidar vocês a sair da caixinha, tá? Pensando aqui, a caixa, né? É a sua percepção, tá? E não ver a caixa, a gente às vezes não enxerga a caixa, a gente está feliz. Então, a gente é um pouquinho alienado, não é uma crítica destrutiva isso, tá? É construtiva. Às vezes a gente não tem noção, a gente não enxerga isso, ok? Mas vamos aí abrir a cabeça, criar uma consciência, tá? Para começar a enxergar a caixa. Não vai ser fácil sair dela. A gente está lá fechadinho, está quentinho, está cômodo, né? Mas vamos começar a discutir mais algumas verdades, né? Algumas verdades não, algumas coisas que ainda não são verdades para a gente, né? Tentar enxergar as coisas sobre o outro ângulo, né? Isso é uma coisa muito legal do segmento que a gente trabalha, segmento farmacêutico, tá? Que muda o tempo todo. Só que o meu desafio seja flexível, tá? E esteja pronto para mudança. Acho que isso é o mais bacana aqui, tá? Então, aí, vamos pôr alma nos documentos. Só que vamos trabalhar, né, a nossa visão das coisas para traduzir isso na documentação. Quando eu pego um documento extremamente confuso, para mim, isso retrata a cabeça de quem elaborou, tá? Só que fico mais indignada porque alguém elaborou, alguém revisou e aquilo foi aprovado. Tudo no piloto automático. Então, muito triste isso. Tudo bem? O William Rodrigues, ele está fazendo uma pergunta aqui, ele está desejando boa noite, né? Gostaria de uma dica sobre como podemos fazer para aproximar a produção do setor de garantia, para ajudar a simplificar a documentação para ser seguida de maneira mais sucinta. Bom, por experiência, né? A própria garantia se coloca numa posição longe da produção. É isso que eu vejo no meu dia a dia, tá? E às vezes, quando está uma pessoa da garantia revisando um procedimento, formatando um procedimento, eu brinco com ela e falo assim: que tal você tirar o bumbum da cadeira? Desculpa falar assim, tá? Mas tirar o bumbum da cadeira, ir lá e sentir, né? Como é a realidade daquele grupo, daquele grupo, daqueles operadores, daquele departamento. Então, assim, aquela coisa de garantia afastada, né? A garantia é a primeira que se coloca assim. A gente precisa unir e não ir lá com uma postura de polícia, que ficou muito estigmatizado ao longo dos anos, a garantia à polícia, tá? Então, o que eu começaria aí? Eu fazia muito isso, tá? Eu ia lá, eu já carreguei muito tacho para o operador, falei, vem aqui aprender com você. E ele, pega aquilo para mim, pega não sei o que para mim, e eu ia lá catando para ele,
Só que ali a gente começa a criar parcerias, alianças, coisas legais. E aí isso é trabalhar junto, tá? E não se colocar numa posição superior, tá? Tudo bem, você fez faculdade, tá? Mas ele fez a faculdade da vida, ele tem a prática, você não tem. Então, vamos lá aprender com ele. Desculpa se não era isso que você queria ouvir, mas é isso. Excelente colocação, Valéria. Temos mais uma pergunta aqui. Está sendo indicação, está como usuário do Zoom, mas ele está perguntando o seguinte: o que me diz sobre o preenchimento de registros? Falta desses preenchimentos ou passar limpo preenchimentos que estavam errados, mascarando as verdades e informações? Não. Eu vou brincar, vou falar assim, vai arder nas labaredas do inferno quem fizer isso, tá? Então, assim, não existe passar a limpo, ok? Não, mas também isso não deve ser encarado assim como um castigo para a pessoa, tá? Ela errou, caiu o produto em cima da ordem, não tem problema nenhum, justifica. O que você tem que prestar atenção como profissional da qualidade, se isso acontece com muita frequência, porque isso vai requerer algumas ações, tá? Ações de engajamento, de comprometimento e não de treinamento, pelo amor de Deus, ok? Então, um trabalho aí diferenciado, que eu brinco, o pessoal que trabalha na garantia devia ter um pouco de psicologia para trabalhar com gente, entender que você trabalha com gente, você não trabalha com papel, tá? Ótimo. A Tatiane está fazendo uma pergunta aqui. Qual a melhor estratégia para mudar paradigmas e cultura empresarial na gestão documental? Oh, meu Deus, que pergunta! Cultura a gente não muda da noite para o dia, tá? Tem que começar de cima, muitas vezes com uma área de recursos humanos para dar suporte, tá? Isso não é da noite para o dia, não, mas envolve o comprometimento dos gestores da empresa de modo geral, tá? Entender que isso não é um papel da garantia, só. É um trabalho de todo mundo. Não é fácil. Não vou te iludir, tá? Ótimo, vamos lá. Elaine Villa-Lobos. Outra coisa importante é a revisão de um documento e escrever no histórico, conforme prática. Então, devo entender que o documento não vinha sendo seguido? É por aí, né? Porque assim, mas tudo bem também, né? A gente está numa transição. Fale a verdade. Passado é passado, ele não era seguido? Não, ele era equivocado. Aliás, eu nunca falo assim, a gente errou. Não, a gente se equivocou, tudo bem? E aí você evoluiu, você verificou antes tarde do que nunca. Tudo bem. Fique tranquilo. Ótimo. Peraí, ó, bateu um aqui, peraí no chat, não sei se eu posso. Posso? Pode, Boa fica à noite. vontade. Eu tenho uma dúvida. Em empresas pequenas, a pessoa que realiza na bancada um teste de qualidade pode ser a mesma que assina aprovando o lote da produção ou precisa de uma outra pessoa para validar o serviço de quem realizou o teste? Não pode, são conflitos de interesse, tá? Quem testa a qualidade não produz, quem produz não testa. A não ser que a gente esteja falando de controles em processos, tá? Controle em processo é executado pelo dono do processo, é quem está realizando. Mas controle em processo, dava outro webinar, tá? Não é controle de qualidade. Controle de qualidade é matéria-prima, aprovo, reprovo, e produto acabado, aprovo, reprovo. Esses não podem ser as mesmas pessoas. Do meio, controle em processo é realizado pelo dono do processo. Não sei se foi isso que a pessoa quis dizer, mas tudo bem. Ótimo. A Joselina está fazendo uma pergunta. Qual a diferença de POP e instrução de trabalho? Tudo depende da empresa. Por exemplo, a empresa que ela não tem instrução de trabalho, ela só tem POP. Outras optaram por ser duas hierarquias diferentes e fizeram esse outro documento chamado instrução de trabalho, que é muitas vezes bem mais visual. Minha opinião pessoal, devia ser um único e todos deveriam ser visuais, tá? Mas é um opcional da empresa. Ela quer ter instrução de trabalho para ser mais simples e POP mais complicado. Não deveria ser assim, tá? Mas ela pode? Pode. Não tem problema. Certo. A Karina Lopes tem uma pergunta também. Valéria, então o correto é um plano de desenvolvimento de produtos? Não entendi a pergunta. Entendi sim. Entendi sim. Eu diria um programa de boas práticas de desenvolvimento, Karina. É que eu conheço a Karina, eu sei o que ela quis dizer, tá?
Por exemplo, para uma área de desenvolvimento de produto, que hoje faz parte do sistema da qualidade, eu teria um plano ou programa de boas práticas de desenvolvimento, onde eu contaria tudo, desde como nasce o produto, desde quando você prospecta uma matéria-prima que vai virar produto, até ir para a rotina de produção industrial, tá? Ótimo. Tem um outro participante que não está identificado, mas ele está perguntando o seguinte: protocolo se aplica à calibração, requalificação de equipamentos? Desculpa, repete. Protocolo se aplica à calibração Não. / requalificação de equipamentos? Protocolo, se você executa a requalificação, a qualificação, protocolo. Se a requalificação for algo diferente, você vai fazer coisas diferentes, é um novo protocolo. Se não, a requalificação vai virar um procedimento também. E calibração não tem protocolo, tá? Porque calibração você faz dentro de casa, ele acaba virando, é um procedimento. O que é uma calibração? É eu pegar um padrão e comparar. Então, isso é um procedimento, não tem um planejamento de estudo. Então, planejamento de estudo é um protocolo. Certo. Outro participante sem identificação perguntou o seguinte: perante a Anvisa, um documento, um POP mais dinâmico, mais detalhado, é válido, aceitável? Claro. Gente, escuta, o procedimento é para executar uma atividade. A Anvisa não vai falar assim, isso está muito visual, isso está muito simples. Não, tudo que você faz tem que estar escrito. Eu mostrei de propósito o videozinho de um sanduíche, tá? Que é um negócio super simples. E vocês viram como foi difícil. Desde que esteja exatamente como você executa, nossa, é muito melhor um auditor, sei lá, da Anvisa, ele entender o seu procedimento assim de cara, isso mostra, você fala, nossa, parabéns, do que aquele que ele não entendeu e fica te perguntando um monte de coisa, porque se ele não entendeu, o teu operador não vai entender, o executor daquela tarefa não vai entender, tá? Então, desmistifica essa coisa da Anvisa, por favor. Não, excelente colocação, Valéria. A Fabiana tem uma pergunta: as instruções de trabalho é aceitável? No caso, para a área produtiva, poderia ser para a consulta do colaborador? Não tem documento para consulta, tem documento para ser seguido. Tudo bem? Talvez isso que ela queira dizer, tá? Uma instrução de trabalho é clara para o operador? Que seja. Gente, é a mesma coisa, tá? Procedimento, instrução de trabalho. Algumas empresas que decidiram separar isso. Mas é um passo a passo. Eu falo de propósito. É um passo a passo. Excelente. A Raquel Leal tem uma pergunta aqui. Olá, Valéria. Gostaria de ouvir de você um pouquinho sobre efetividade de treinamentos. Como fazer e como propor isso? Depende do assunto, tá? E agora há pouco passou aqui no chat algo que pode complementar isso. Olha, pode dar sugestões de tipo de treinamento de acordo com a categoria do documento? Tem documento, por exemplo, o que eu preciso treinar? Os procedimentos, os passos a passo. Procedimentos eu preciso treinar. Um protocolo de validação, eu deveria chamar todo mundo antes de executar aquele protocolo. Por quê? Para os participantes, quem vai amostrar, quem vai fazer o quê dentro daquele trabalho. Então, passo a passo eu deveria treinar. Não faz sentido eu treinar um manual da qualidade. Manual da qualidade, eu tenho que divulgar a minha política da qualidade, tá? Um plano mestre de validação, não faz sentido eu treinar as pessoas no plano mestre, eu posso divulgar o que está escrito lá, em palestras, em comunicação visual na minha empresa, mas, de novo, sai desse corpo, tá? Treinar são os documentos que são da hierarquia, do degrau de passo a passo, tudo bem? Ótimo. Emily Conceição, e quanto ao ciclo de vida de documentos, é importante ter procedimento estabelecido? Nesse caso, aplica-se a todos os tipos de documento / registros? Na verdade, no meu procedimento ou plano, de gestão de documentação, eu colocaria uma tabela com todos os tipos de documentação e qual é a validade deles, tá? Não precisaria ter um POP só para falar isso.
tudo bem? Olha, tem uma pergunta aqui bem interessante também. Sobre o manual da qualidade, quando for, por exemplo, falar sobre reclamação de mercado, não pode ser citado o procedimento? Não entendi quando você falou não ser certo referenciar o POP. O que eu disse é o seguinte, o manual da qualidade ele tem que ter nascido primeiro. Então, ele é o pai, tá? Então, eu não cito o filho, mas o filho vai citar o pai. Ok? Então, por exemplo, no manual da qualidade, eu vou falar que a minha política de qualidade inclui ter procedimentos, condutas para tratar reclamações de mercado, mas eu não deveria, tá? Citar o procedimento no manual. Eu não cito, documentos baixos não citam, baixos citam os acima, mas os acima não citam os abaixo, porque a ordem cronológica, o manual nasce primeiro. Então, como é que eu vou citar um POP que eu estou ainda elaborando a minha política da qualidade? Mas tudo bem, ó, não é para ficar desesperado, não é uma não conformidade citar, tá? Só é ilógico, ok? Ótimo. Para agradecer você mais uma vez Eu que agradeço. pelo espetáculo de aula que você deu, de conhecimento, excelente. Espero que, com certeza, teremos mais oportunidades aí com você também durante esse ano, muitos webinários, lives também. E agradeço de coração a participação de todos aqui hoje, de toda a nossa audiência. E fiquem atentos aí que teremos mais oportunidades como essa, tá, pessoal? Obrigada, gente. Viu? Obrigada pela paciência. Obrigada por ter aguentado as provocações aí. Um grande abraço, tá? Tchau.